Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra. Aves, animais domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo que tinha um sopro de vida nas narinas. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então vamos falar um pouquinho sobre Noé hoje. Quem era Noé, por que ele fez a arca, o que aconteceu, por que esse povo morreu. Acho que a maioria das pessoas já ouviu falar, né, sobre esse episódio do dilúvio e da arca de Noé. Aconteceu que depois que Adão e Eva pecaram, a maldade, né, entrou na terra e o homem se corrompeu. E Deus os expulsa então do jardim do Éden e eles passam a habitar livres, mas ali naquela região mesmo da Mesopotâmia. E já passados alguns séculos aqui, a Bíblia fala que a maldade humana se multiplicou muito. E chegou até Deus, né? Tanto de maldade, tanto de coisas que os seres humanos estavam fazendo. A Bíblia fala dos gigantes na terra, que os filhos de Deus coabitaram com as mulheres e tiveram esses filhos gigantes, e a maldade estava imperando na terra. E a Bíblia fala então que Deus escolhe um homem para estar com ele. Esse homem chamado Enoque. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que aquelas duas testemunhas que vão reaparecer durante o Apocalipse serão Enoque, que foi arrebatado em carne e osso, e Moisés, que a Bíblia não fala do túmulo de Moisés, não fala como é que se ele subiu em carne e osso, ou se ele morreu, porque só sabemos que a palavra fala que o anjo e Satanás contenderam pelo corpo de Moisés, mas não fica claro se Moisés foi arrebatado ou não. Mas a Bíblia fala que Enoque já não era, porque Deus o levou para si. E Noé, ele era bisneto de Enoque. E a Bíblia fala que Noé andava com Deus. E assim que Noé nasceu, o pai dele falou sobre ele, pôs o nome Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então, já foi passado de geração em geração que a terra era maldita e que para conseguir o sustento, para conseguir viver naquela terra ali árida, era preciso suor humano, muito sacrifício. Mas houve essa profecia do pai de Noé, que ele disse: o Senhor nos consolará dos nossos trabalhos. O pai dele colocou esperança que Deus faria alguma coisa através da vida de Noé. E o nome Noé significa repouso, consolo ou longa vida. Então Noé começa a andar com Deus e Deus se agrada dele. Como essa maldade, nada a ver com aquele filme, né? Aquele filme super doido lá que o cara... É claro que o filme nunca é igual à realidade, sempre tem que ter uma trama que às vezes não existe, mas eles viajaram na maionese naquele filme. E aí Deus chama Noé, e eu acho engraçado que Noé, ele tinha tanta intimidade com Deus, apesar daquela época, que não tinha nem a lei nem a graça. Era um período que o povo ainda estava conhecendo a Deus, não tinha muita experiência com Deus. Mas quando Deus chama Noé para construir a arca, eu fico pensando... Nunca tinha chovido, a Bíblia fala que vinha um vaporzinho da terra, né? Tipo uma névoazinha ali só na graminha e molhava a terra. Então não tinha chovido. No meio do deserto, ele construiu um barco. Pensa, o povo tudo criticando ele. Você está construindo um barco no meio do deserto? Como assim? Como que você vai levar esse barco para o mar?
Mas a Bíblia fala que ele já evangelizava as pessoas, porque Pedro fala acerca dele que ele era um arauto de justiça. Então ele estava evangelizando as pessoas, e no filme mostra, né, as pessoas querendo matar ele e os filhos dele, mas a Bíblia não fala nada disso. E nessa época, quando Noé começa, que ele recebe essa palavra de Deus, a Bíblia fala que ele estava com 600 anos. Então ele não era igual aquele ator, ele era um senhorzinho. E os filhos dele, a Bíblia fala que ele tinha 3 filhos, que era Sem, Cã e Jafé. Eles tinham mais ou menos 100 anos, então era todo mundo assim, não era igual no filme, é tipo o pessoal adolescente. Não era daquele jeito, eram homens de 100 anos e Noé de 600. E alguns historiadores, e aqui na Bíblia Shed também, fala que entre 50 a 100 anos levou o período que eles tiveram construindo a arca. Então eu fico pensando, durante 100 anos, ele construindo a arca e o povo zombando dele, criticando, falando que não ia chover, que Deus não ia mandar dilúvio, cadê essa chuva que nunca vem? E 100 anos, a perseverança desse homem. Muito tempo. E você pensa, se fosse hoje construir um navio, vai ali pro porto e tem todo o maquinário para construir, faz aquela estrutura de metal e aí vem com a madeira ou aço. Mas naquela época ele tinha que ir lá na floresta, cortar madeira, tirar as pranchas de madeira, polir aquilo, lixar, né? Dar a forma. Alguns historiadores, eu estava pesquisando na internet o desenho da arca, porque a gente vê a arca tipo assim, né? Naqueles quadros que o pessoal usa no Brasil muito, ela é tipo uma canoa, só que vários historiadores da Bíblia acreditam que não era, que ela era ou um quadrado ou um retângulo, então ela não tinha aquela abóbora do fundo, ela era achatada, né? Até mesmo porque na época ele não tinha como prancha, fazer que a prancha tivesse esse formato. Então ele todo esse trabalho, só ele, os filhos, 3 filhos homens e ele, 4 pessoas. E mais as 4 noras, talvez ajudaram, e a esposa, mas era coisa pouca que elas poderiam fazer, porque eram mulheres, né? Então, provavelmente gastou aí uns 100 anos para ele fazer a arca. E ele escutando sempre, né, que ele era louco, que aquilo não ia dar certo. E aí eu tava pensando a mesma coisa hoje, né? A gente fala, ó, Jesus vai voltar. Jesus está às portas, ele falou que ia voltar, e o pessoal hoje em dia não se importa mais. E muitas vezes a gente nem ouve mais nas igrejas falar sobre a volta de Cristo. Parece que o assunto agora é outro, não é mais que Jesus vai voltar. E Jesus mesmo falou sobre isso. Ele falou, olha, na época de Moisés eles estavam comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Então eles estavam envolvidos com as coisas aqui da terra, com as coisas mundanas, né? Não estavam importando com o grande dia. Só no dia que começou, eu acho que a Bíblia não relata, né? Mas eu imagino a hora que a porta da arca fechou, que a palavra fala que Deus fechou, né? Depois que a família dele entrou, depois de 7 dias que começou a chover. Imagina esse povo, a multidão ali. Eu estava pesquisando também, que eu não tinha ideia, né, da quantidade de pessoas. E alguns historiadores falam que tinha provavelmente cerca de 2 milhões a 20 milhões de pessoas na Terra naquela época. Então, quem estava ali por perto, até porque a Terra ainda não estava povoada, então a concentração era ali, perto. E essas pessoas tudo tentando entrar na arca, o desespero. E aí eu lembrei daquela passagem das 10 virgens também. Que as loucas vão ficar ali na porta, batendo para entrar, e vai fechar a porta. Não vão entrar. Assim como nos dias de Noé, que morreram ali no dilúvio, e a parábola, né, das virgens loucas, e o arrebatamento da igreja, que a gente espera, né? Confiamos que vem o dia que o Senhor vem nos buscar, mas muitas pessoas, até da igreja, já vi pessoas falando que não acreditam no arrebatamento, que desde que eu sou criança eu ouço isso, ou desde que Jesus morreu, isso é pregado. Ele morreu e ressuscitou, e ele falou que ia voltar, e até hoje não voltou, então não vai voltar mais. Mas nos dias de Noé, provavelmente esses 100 anos, eles falavam, não vai chover, nunca vai acontecer isso, nunca vai ter esse dilúvio. Mas Noé perseverou e alcançou a vitória. E a Bíblia fala que ele, né, e a sua família, 8 pessoas ao todo, repovoaram a terra.
E a Bíblia fala então que o Senhor disse, olha, separa 2 animais, De cada espécie. um par, né, de cada espécie, de animais imundos. E de animais limpos você vai separar 7. Porque os animais limpos ainda não estava instituída a lei aqui, não estava instituído o sacerdócio ainda, mas os animais limpos eles seriam para o holocausto, para serem ofertados para Deus. E eu estava lendo também umas anotações aqui que eles falam que foi cerca de 16 mil animais de todas as espécies, né? Só não peixes. E como é que esses animais ficaram ali, né? Alguém já até me falou, gente, mas como? Eles não comiam uns aos outros. O leão não comia a cabra, o bicho maior não pisoteava os menores, né? Mas assim, se você for pensar, porque para você crer na Bíblia tem que ter fé. É uma atitude de fé. É impossível. Então tem gente que nem acredita que Jesus ressuscitou. Então não dá nem pra gente dialogar com essa pessoa. Mas se eu tenho uma visão de fé, que a Bíblia é verdadeira, e se eu acredito no criacionismo, eu creio que toda ela, de capa a capa, ela é profética, e a gente vê as profecias se cumprindo hoje, né? Mesmo que as pessoas digam que não, que são coisas que já iam acontecer mesmo, mas a gente vê as profecias bíblicas se cumprindo. Então, se Deus cuidou do dilúvio, se Deus fechou a arca, se Deus deu capacidade para 8 pessoas construírem algo desse tamanho, gente, a arca ela tinha mais de 133 metros. Tenta imaginar isso. Eu até, o Marcos, ele postou uma foto essa semana da Sequoia, né? Do Sequoias Park, a árvore gigantesca, 83 metros. Essa arca, ela tinha 133, 14 de altura e 23 de largura. Então era um monstro. É difícil até você ver alguma coisa desse tamanho hoje, na atualidade, com tanto de ferramenta que a gente tem. Agora você imagina naquela época ali que não tinha ferramenta, não tinha nada. Essa família sozinha fazer esse monstro, né? Porque essa arca era um monstro. Então, se Deus deu capacidade para eles fazerem, e outra coisa, Deus ordenou que os animais viessem para a arca. Tem esses quadros que eu mencionei no Brasil, né? Muita gente tem o desenho, a foto da arca e os animais. Quem mandou os animais ir? E de forma ordenada, sempre a gente vê as fotos do casalzinho, não é? Entrando. E não entrou 8 pares, entrou 7. O do animal imundo, não entrou 2, entrou só um casal. Então até isso, Deus ordenou eu acredito que Deus ordenou para os melhores, né? Porque a partir daqueles ali, Deus ia repovoar a terra. Então se Deus ordenou isso, se Deus mandou o dilúvio, tem uma teoria que fala, tem um lugar que fala que aqui na Bíblia que então abriram as comportas das águas, né, para começar a chover. E aí muita gente fala, de onde veio essa água? Se na época só tinha esse vaporzinho que molhava as gramas. Aí tem uma corrente de cientistas cristãos que eles dizem que, eu até vi a foto, o globo terrestre e em volta do globo, por fora, ali onde fica como que chama, filho? Não, aquela proteção que o sol, a camada. Depois da camada de ozônio ficava um reservatório de água, que era esse reservatório que não permitia que os raios solares reincidissem de forma tão forte sobre a Terra. Então era tipo filtrado por essa água que estava ali. Então Deus ainda não tinha mandado chuva para a Terra, era algo novo, nunca tinha acontecido. E aí Deus libera então aquela água que estava armazenada ali. E esses cientistas, tem até um cientista famoso aqui dos Estados Unidos que ele fala o seguinte, que toda a estrutura terrestre, toda a biosfera foi alterada depois disso. Porque como tinha esse reservatório exterior, tudo que você tem que ver que é por fé, né? O ateu não crê porque ele diz que não tem provas, e a gente crê porque a gente tem a palavra e a gente crê que a palavra é a prova. E esses cientistas falam isso, então, que toda a biodiversidade da Terra foi alterada e toda a estrutura da Terra foi alterada após o dilúvio. E eu já ouvi também pessoas mencionarem o fato de para onde foi tanta água. Porque um dilúvio de dimensões assim, 7 metros.
Além de 150 toda a dias. superfície da terra, os montes, 7 metros acima do monte, ficou tudo submerso, né? Para onde foi tanta água? E aí eu até tinha colocado aqui uma anotação aqui de rodapé na minha Bíblia, aí hoje eu fui ler, lembrei que eu escrevi aqui, foi parar nas geleiras. Tem uma corrente também de cientistas cristãos que eles dizem o seguinte: 70% do conteúdo dentro dos vulcões é composto de água. Então, quando tem aquela explosão, 70% é vapor. Então, eles acreditam que ou essa água voltou ali para dentro do núcleo terrestre, e aí quando o vapor sai, ela volta de novo para o mar, ou que elas estão nas geleiras. Então, é uma atitude de fé. Você tem que crer ou dizer que não crê. Eu creio, eu prefiro ficar com a palavra de Deus porque é minha conduta de vida. E a Bíblia então fala que todas as pessoas ali das redondezas foram mortas, mulheres, crianças, os animais, tudo morreu, né? E o que aconteceu? Porque foi muita gente que morreu. Se foi cerca de 20 milhões de pessoas ou 20 mil, várias pessoas não chegam a acordo. 1 milhão, 20 milhões, não chegam a acordo da quantidade de pessoas que existia naquela época, porque é uma época muito remota, né? O que aconteceu com os corpos? Também já vi muita gente perguntar, né? O que aconteceu com os corpos? Porque é muito corpo. Não tinha o que dar fim, porque a hora que a água baixou ia ficar aqueles corpos ali, né? E depois eu tava pensando, quando tem acidente aéreo, geralmente depois de uma semana eles interrompem as buscas, né? Porque além dos animais marinhos comerem os corpos, também tem uma decomposição na água. Então imagina, a Bíblia fala que foi 150 dias que essas águas ficaram sobre a terra, mais os 40 de chuva. Então foi muito tempo para todos esses corpos se decomporem e também para os animais marinhos comerem. Então a gente pode usar essa solução, que eles foram devorados por animais marinhos e que também houve uma decomposição natural dos corpos. E a Bíblia fala então que depois disso tudo, as águas abaixam, né? E Noé libera o corvo e o corvo volta, depois ele libera a pombinha volta, e depois ele libera a pombinha que volta com o galinho de oliveira, que aí ele tem certeza que as águas baixaram e que as árvores já começaram a florescer. Então ele sai da arca e a Bíblia fala que a primeira coisa que ele faz, Deus não pediu, mas a primeira ação que ele tem, você vê o tanto que ele era um homem do coração entregue a Deus, a primeira coisa que ele faz é um altar, ele erige um altar e ele põe um holocausto, um sacrifício a Deus. E a Bíblia fala então que chega a Deus, né, aquele sacrifício, aquele perfume suave, e Deus se agrada dele. Aí Deus fala com Noé, assim como ele tinha falado para Adão e Eva, né, sede fecundos e repovoai a terra. Então Deus tinha começado com uma família, né, Adão e Eva, e agora a família de Noé, essas 8 pessoas repovoaram a terra. E uma coisa interessante também é que a Bíblia não fala que a arca tinha leme. Só fala que era uma porta, essa janelinha por onde ele soltou as aves, mas não tinha leme, ele não podia dirigir a arca para onde ele quisesse. Tanto que a Bíblia fala que ela foi parar no Monte Ararat, que é na Turquia. Então dali começou então a repovoar a terra. E aí mais para frente que tem a Torre de Babel, que quando tem a mistura das línguas, que eles vão se espalhar por toda a terra. Então Noé, que era um homem provavelmente lavrador, porque a profissão mais antiga da terra é lavrador, né? A sua família, pelo que o pai dele fala, quando ele nasce, era de lavrador, então ele não tinha conhecimento nenhum sobre embarcações, sobre como construir isso, mas Deus deu inteligência e capacidade para ele. Ele constrói essa arca, não se enche de si mesmo e pergunta a Deus por quê, como se faria, como se daria, quando aconteceria. Não, ele simplesmente obedece ao Senhor e constrói a arca e coloca ali a sua família, né? E um dos sinais da nova aliança que o Senhor fala, a Bíblia fala que o Senhor abençoa ele assim que ele sai da arca, abençoa ele e fala para eles serem fecundos e
e cuidarem da terra, né? Que o Senhor ia repovoar a terra através deles e daria semente novamente. E então eles ficam ali por aquele pedaço de terra e começam a repovoar tudo. E acontece Deus fala para eles que Deus ficou muito entristecido de acabar com a raça humana ali. Porque a palavra fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então toda vez que um ímpio morre, porque eu até mencionei no último culto, que Deus não tem prazer nisso, de ver o ímpio morrer e nem de lançar ninguém no inferno. A Bíblia fala que o inferno foi feito para o demônio e seus anjos, e não para pessoas, né? Só que algumas pessoas, de forma deliberada, decidem que não querem Deus. Então Deus dá o livre-arbítrio, Deus não vai forçar ninguém a querê-lo. Se a pessoa não quer, ele deixa a pessoa à livre vontade dele, né? Mas Pedro fala que Noé foi um arauto, né? Um arauto da justiça e que ele pregou para aquelas pessoas, mas que elas não quiseram. De toda aquela multidão que morreu, de toda aquela multidão que povoava a terra, apenas 8 pessoas se salvaram, apenas 8 quiseram. E aí Deus fala, então, estabelece a aliança com ele e fala sobre o arco-íris. A Bíblia não fala se havia o arco-íris antes, porque o arco-íris é quando as gotículas, né, de água e o sol vem e forma o arco. Então, se não havia chuva, provavelmente ainda não tinha o arco-íris, né? Então ficou sendo o sinal da aliança. E aquele rabino que eu sigo na internet, esses dias ele estava fazendo uma pregação sobre a legalização do casamento homoafetivo, e ele estava falando o seguinte: o sinal da aliança de Deus com o homem é o arco-íris. E o movimento LGBT pegou o arco-íris para ser o símbolo deles. Então, pela palavra de Deus, não quero entrar no mérito da questão, até porque não cabe aqui a gente falar disso agora, é uma outra pregação para um outro momento, mas a gente sabe que o Senhor abomina, né? Então, pegaram o símbolo da aliança de Deus com o homem, né? Da nova aliança, dessa nova reestruturação familiar que Deus estava fazendo, e colocaram como um símbolo de algo que Deus abomina. E aí esse rabino estava falando isso, né? Que Deus vai acertar contas com essas pessoas. Porque esse movimento do arco-íris começou aqui nos Estados Unidos, né? E quando foi legalizar, eu assisti no vídeo dele, ele falou que ele foi para lá. Ele falou, olha, os Estados Unidos, a Constituição americana é fundamentada na palavra de Deus. Foram homens de Deus, homens religiosos que começaram a Constituição americana, e vocês estão pisando nesses homens, né, que fizeram a Constituição e rasgando a lei de Deus. Mas isso aí, essas pessoas que vão se ver com Deus. Então, essa palavra que eu tinha pra gente hoje, sobre como a gente deve se posicionar diante daquilo que o Senhor fala, né, sobre que devemos continuar, assim como Noé evangelizou os homens daquela época, a gente tem que continuar falando da vinda de Cristo, que ele vem, e ele vem mesmo. E infelizmente naquela época de Noé as pessoas não quiseram aceitar, não quiseram se converter, não aceitaram entrar na arca, e todos eles perderam suas vidas. E só que essa morte desse pessoal foi no dilúvio, e a Bíblia fala que no Apocalipse vai ser bem diferente, que vão ser pedras de fogo que vão cair do céu. Então vai ser um julgamento de Deus mesmo que vem sobre a terra. Amém? Amém. Então vamos orar?